Olá e sejam muito bem-vindos ao SOS Pais em Confinamento. Eu sou a Liliana, sou educadora parental de disciplina positiva e também autora do projeto Emoções à Flor da Mente. Neste segundo vídeo, que vos trazemos em parceria com a Verbos e Números, propomos refletir sobre como podemos criar um ambiente favorável à aprendizagem. Estão prontos? Então, os nossos filhos, os que frequentam o primeiro ciclo, até aos que estão no ensino secundário, estão por estes dias a estudar a partir de casa, numa realidade que surgiu praticamente de um dia para o outro e que obrigou a grandes mudanças nas suas rotinas e nas nossas, claro. Desde logo, deixaram de ir para a escola, local onde passavam boa parte dos seus dias, onde estavam habituados a estudar, em salas preparadas para o efeito, com os professores ali, para os ensinarem e acompanharem nas dúvidas e, claro, onde encontravam também os seus pares, colegas e amigos com os quais podiam interagir e conviver, partilhar o seu dia, as suas brincadeiras e experiências, as suas dúvidas, os receios, as suas alegrias. Em vez disso, o estudo é agora feito em casa, com acompanhamento online dos professores e com um plano escolar exigente que requer métodos de estudo, autodisciplina, automotivação, gestão de tempo e foco. Ainda por cima, os colegas e amigos não se encontram ali na mesma sala e nem sequer podem conviver com eles nos intervalos, apenas virtualmente. Se juntarmos a tudo isto a pressão para aprenderem e entregarem a tempo os mais diversos trabalhos e a interação com os pais, os quais, eventualmente, também estão estressados e sobrecarregados com estas mudanças, ansiosos pelo que o futuro lhes reserva e preocupados para que os filhos cumpram com as suas responsabilidades e se saiam bem nos estudos, facilmente percebemos como as nossas casas podem transformar num autêntico barril de pólvora. Ora, numa casa onde a tensão é alta e as crianças e jovens se sentem ansiosas, estressadas e sobrecarregadas de exigências e de emoções com que mal sabem lidar, os maus comportamentos, a resistência e a desistência florescem, porque não estamos a providenciar um ambiente encorajador para que a aprendizagem aconteça. Os maus comportamentos, pelo menos aqueles que não têm uma causa física, como a fome, o sono, a dor, surgem sempre que a criança não se sente verdadeiramente aceite, pertencente e importante no ambiente em que está inserida. Mesmo ao nível do nosso cérebro e do processo de resposta e interação, conseguimos perceber a diferença que faz o ambiente que criamos para favorecer a aprendizagem. A nossa área do cérebro, mais racional, a do córtex pré-frontal, que permite a aprendizagem e a resolução de problemas, só está verdadeiramente ativa se as áreas mais primitivas dos nossos cérebros, aquelas que herdamos dos animais como répteis e mamíferos, em função dos estímulos que recebem do exterior, conseguirem responder de uma forma positiva às questões: será que eu estou seguro? Será que eu sou amado? A única forma de nós ou os nossos filhos não ficarmos presos perante situações que nos causam stress ou dor a um estado primitivo de sobrevivência ou sequestro emocional que se caracteriza por uma resposta de luta, fuga ou bloqueio é garantindo a percepção de segurança e conexão. Quando isso acontece, o nosso cérebro está em condições de aceder ao seu estado executivo, aquele que nos diferencia dos restantes animais, e responder à questão: o que é que eu posso aprender com isto? Se os nossos filhos estiverem permanentemente em stress e a duvidar se estarão seguros e se são aceitos e amados no ambiente em questão, então qualquer esforço para cooperarem e aprenderem acaba por ser inglório. Para estarem receptivos a aprender, é necessário sentirem uma ligação emocional segura no ambiente em questão e com as pessoas com quem se relacionam. Só assim é que eles conseguem passar de um estado de sobrevivência para uma resposta racional, ponderada e propícia à aprendizagem. Mas se os nossos filhos não sentirem o nosso amor na forma como os vemos, como permitimos que eles tenham voz em nossa casa e como valorizamos os seus contributos, os seus esforços e progressos, por mais pequenos que pareçam ser, o que tende a acontecer é que na falta dessa nossa atenção positiva surge a busca por uma atenção negativa, através do que chamamos os tais maus comportamentos. Há um provérbio, uns dizem que é sueco, outros japonês, que diz: ama-me quando eu menos merecer, pois será quando eu mais necessitarei. E eu acho que assenta aqui na perfeição.
Quando falamos em maus comportamentos, enquanto pais e educadores, precisamos de perceber que estes tais maus comportamentos são, na verdade, a forma que as crianças e os adolescentes têm de comunicar necessidades que não estão a ser satisfeitas. Estas necessidades podem ser muito variadas. Tão variadas como reconhecimento, valorização, conexão, tempo para relaxar, diálogo aberto, escuta ativa, flexibilidade, autonomia, validação das suas percepções e sentimentos, apoio, empatia, demonstração de amor incondicional, entre muitas outras necessidades. Infelizmente, as crianças e mesmo os adolescentes têm dificuldade em chegar ao pé de nós e dizer-nos: olha, isto foram muitas mudanças, estou a sentir-me sob muita pressão, não consigo lidar com isto. Precisava que me compreendesses e que me apoiasses sem me criticares ou chamares preguiçoso, porque isso me deixa ainda mais triste e ainda mais desmotivado. Posso contar contigo para me ajudares? Habitualmente eles não fazem isso, pois não? Em vez disso, eles interrompem-nos de 5 em 5 minutos, amuam, revoltam-se, desistem, recusam-se a fazer os trabalhos ou a cooperar nas tarefas, batem com as portas, refugiam-se nos ecrãs, canalizam a frustração ou a raiva que sentem para discussões e brigas connosco e com os irmãos, etc. Creio que deve ser um cenário que vos é familiar. Então desafio-vos agora a lembrarem-se de um mau comportamento que os vossos filhos tenham tido recentemente. Conseguem lembrar-se de algum? Assim, a julgar pela realidade que eu própria vivo, aposto que não é muito difícil. Bom, se puderem, escrevam num papel o que é que aconteceu. Registem. E agora tentem ir para lá do comportamento e procurar que necessidade estaria o vosso filho ou filha a tentar comunicar-vos. Tentem colocar-se na pele dele ou dela. Conseguem chegar lá? Conseguem perceber? Para vos explicar melhor esta diferença entre comportamento e necessidade, pensem num iceberg, em que o mau comportamento é aquela ponte visível à superfície e as necessidades são o que não conseguimos ver, o que está debaixo d'água. Este é um trabalho difícil, porque habitualmente estamos habituados a reagir aos comportamentos dos nossos filhos, a tal parte visível, e não a tentar descobrir o que é que está na parte não visível, a causa dos comportamentos, e resolver então a situação a partir daí. O que vos sugiro é mergulharem neste papel de pais e, em vez de responderem superficialmente aos comportamentos, é verdade que dá trabalho procurar estas necessidades e nem sempre vai ser fácil e nem sempre vamos conseguir fazer este mergulho. Mas é muito compensador este esforço se o que pretendemos é de facto ajudar os nossos filhos a construir uma relação e construirmos com eles uma relação de maior empatia e conexão para podermos ensinar e ajudá-los a aprender as coisas que realmente são significativas na vida. Para isso precisamos de garantir que conseguimos comunicar com eles com assertividade, com firmeza e gentileza ao mesmo tempo. A maior parte das vezes não é o que dizemos que marca a diferença, mas a forma como dizemos. Vou dar alguns exemplos em que vou dizer para cada situação 2 frases. E apesar de terem o mesmo objetivo, são ditas de forma diferente. Prestem atenção. Desliga já o videojogo. Eu sei que queres continuar a jogar e o tempo que combinamos já acabou. Podes desligar agora ou o jogo terá de ficar guardado até te responsabilizares pelos teus acordos. Olhem-me esta confusão. Quero já isto tudo limpo. Parece que se divertiram bastante. Qual é o vosso plano para limparem e arrumarem isto? Se não desligas já a televisão, ficas de castigo. Compreendo que estejas frustrado por teres de desligar a televisão e teres de ir fazer os trabalhos. E o nosso acordo é que os trabalhos são para ser feitos primeiro. Não me falas assim que eu sou tua mãe. Tenho a certeza que consegues falar de uma forma mais respeitosa comigo. Calem-se já! Acham que conseguem falar um bocadinho mais baixo? Se repararem, os pedidos ou objetivos nas frases que eu disse são basicamente os mesmos. Ainda assim, na forma como é dita a primeira versão, o mais provável é que os nossos filhos desconectem do nosso pedido e possam até intensificar o mau comportamento. Já na segunda versão, não deixamos de comunicar o que pretendemos, de uma forma clara e firme, mas também mais respeitosa, que potencia a conexão e a cooperação. Conexão antes da correção é a chave para melhorarmos os relacionamentos com os nossos filhos e para garantirmos que nos ouvem e ficam também receptivos a aprender
não só no que diz respeito à componente académica, mas em todas as outras aprendizagens que devem fazer na vida, inclusive com as asneiras e os erros que, inevitavelmente, todos cometem. É importante, então, criarmos proximidade e confiança, em vez de distanciamento, crítica e hostilidade, certificando-nos que transmitimos aos nossos filhos que os amamos sob qualquer circunstância. Será que conseguimos fazer isso? É que a verdade é que facilmente enchemos a boca para dizer que amamos incondicionalmente os nossos filhos, mas na prática nem sempre eles o sentem. Para a conexão e a aprendizagem acontecerem, há 4 passos essenciais. O primeiro é escutar. E escutar não se trata de ouvir já a pensar no que vamos responder. Trata-se de simplesmente escutar, com o coração aberto, sem julgar ou procurar defender uma posição ou percepção. Trata-se de procurar compreender os sentimentos e necessidades que o nosso filho está a tentar comunicar para lá do seu comportamento. Depois, precisamos de validar os sentimentos dos nossos filhos. Quero com isto dizer que não há sentimentos certos ou errados, que se devem sentir ou não se devem sentir. Há sentimentos, ponto final. E todos eles são corretos e admissíveis. O que pode não ser correto é a forma como lidamos com eles, como nos comportamos quando movidos por esses sentimentos. E isso é muito importante ficar claro. Empatizar é o terceiro passo. Ser empático não é ser simpático. Simpatia é, depois dos nossos filhos nos dizerem o quão mal se sentem fechados em casa com tantos trabalhos, sorrirmos para eles e não resistirmos a dar um conselho. Não sejas tolo, vai tudo correr bem, pelo menos não te falta nada cá em casa. Empatia é um bocadinho mais profundo do que isso. Brené Brown, autora do livro O Poder da Coragem, explica a diferença da empatia e da simpatia da seguinte forma. Ora, imaginem que caem num buraco fundo e muito escuro. E lá de baixo vocês gritam por socorro, dizem estou aqui, tirem-me daqui, tenho medo e não consigo sair. Então, uma pessoa empática olha lá para baixo, desce e diz-vos, eu sei como é estar aqui e tu não estás sozinho. Já o tipo simpático olha lá para baixo, mas fica lá em cima e diz, epá, isso é mau, não é? Pois é. Epá, não queres comer qualquer coisinha? Se calhar ajudava. Simpatia não leva à conexão, antes à desconexão. Para me conectar com o outro, eu tenho de reconhecer o sentimento do outro e não relativizá-lo ou dizer que não o deve sentir. Tenho de o identificar em mim, em vez de o evitar, porque é desconfortável, e não tenho de ter uma resposta pronta para dar ao outro. Não tenho de o safar daquilo que ele sente, só tenho de estar ali e partilhar aquele sentimento com ele. Focar nas soluções é o passo final. É aquele momento em que, depois de expostos os sentimentos e necessidades, podemos pensar em como resolver aquela situação. Podemos fazer um brainstorming e escrever com os nossos filhos todas as soluções de que nos lembrarmos e decidirmos em conjunto qual será mais viável. Qual pode fazer mais sentido ao nosso filho, não necessariamente a nós. Se forem suficientemente crescidos, os nossos filhos até podem fazer este exercício sozinho e depois dizerem-nos o que é que decidiram fazer. Para terminar, deixo-vos uma pergunta e um dos mais poderosos recursos para garantirmos momentos de real conexão e proximidade com os nossos filhos. Então, primeira pergunta. Como é que sabem que são especiais para alguém que vocês amam? Eu diria que é pelo tempo que essa pessoa vos dedica. E quando falo em tempo, não falo necessariamente em quantidade, mas sobretudo em qualidade. Então, a dica final é investirem tempo especial com os vossos filhos. Este tempo especial são basicamente momentos que agendamos, e sim, é preciso agendá-los, e em que estamos verdadeiramente presentes para os nossos filhos, sem distrações ou conversas paralelas. É o momento em que priorizamos a relação, o estar com os nossos filhos. É que mesmo estando em casa 24 horas por dia com eles, não é garantido que eles sintam que temos tempo para eles e que eles são importantes e uma prioridade na nossa vida. Por isso, é realmente importante dedicar-lhes este tempo com regularidade. Com crianças mais pequenas, que são mais dependentes da nossa atenção, devemos procurar ter esses momentos diariamente, nem que seja a ler uma história à noite, durante o banho, ou fazer até uma construção de legos, por exemplo. Já com os adolescentes, por vezes, eles não precisam de tanta atenção da nossa parte, então basta programar algo, se calhar, semanal.
O importante é que seja algo à escolha dos nossos filhos, nem que seja aprenderem a jogar com eles um videojogo de que eles gostam. A ideia é permitirem-se entrar no mundo dos vossos filhos e com isso conseguirem abertura para partilhas que são verdadeiramente significativas para a vossa relação. Aproveito então esta dica para vos lançar um desafio de já hoje, ou então esta semana, programarem este tempo especial com os vossos filhos. E não subestimem o poder deste tempo especial. Aquilo realmente pode fazer milagre na forma como se relacionam com as vossas crianças, porque não só ajuda a prevenir os maus comportamentos de que falámos anteriormente, como ajuda também a reforçar o vínculo que têm com elas e a criar boas memórias, algumas que podem parecer muito singelas, mas que são pequenos tesouros que eles levarão para toda a vida. E quanto a mim, resta-me agradecer-vos por assistirem a este vídeo. Se gostaram ou têm alguma questão, não deixem de colocar o vosso feedback nos comentários ou nos enviar um e-mail e, se vos fizer sentido, partilhem com outros pais e educadores os vídeos SOS Pais em Confinamento. Vemo-nos num próximo vídeo. Até lá, fiquem bem.